Pastor Adolfo, nossa igreja, a Igreja Batista Betel, assim como me chamou a atenção quando eu entrei aqui pela primeira vez, me chamou a atenção muito o louvor, né? Que naquela época chamava Departamento de Louvor, que hoje Ministério de Louvor, né? E assim como eu, muitos irmãos quando falam na profissão de fé ou quando tem a oportunidade de falar à igreja, menciona o louvor, né, a parte de adoração, louvor musical da igreja. E o senhor é muito ligado a isso, o senhor gosta de música, o senhor sempre apoiou muito o Ministério de Louvor da Igreja Batista Betel. E isso é importante, louvor, sem dúvida, isso é importante, a Bíblia é clara nisso. Mas o que o senhor poderia dizer, sabe, sobre essa parte tão importante da igreja, que é esse Ministério de Louvor, e sobre os elogios que nós temos? Tantas pessoas que falam que a nossa igreja canta e parece que é um exército de 5.000 vozes, e na realidade somos centenas, algumas centenas só de pessoas. Eu poderia falar sobre essa parte interessante, característica, vamos resumir, essa característica da Igreja Batista Betel. Então, evangelista Emerson, quando eu cheguei aqui, eu fui impactado também pelo louvor da Igreja Betel. Mas eu fui impactado por uma característica de muito fervor. Como eu já disse, os hinos de adoração eram corinhos também, hinos e corinhos eram os mais cantados no louvor aqui. E era uma igreja que cantava mesmo. E nós não tínhamos muitos instrumentistas e instrumentos na época, não. E quando eu aceitei o convite da igreja para ser o pastor da igreja, eu tinha dois sonhos. Ter uma igreja que tivesse um louvor abençoado, dedicado. Existia uma expressão na época que precisava profissionalizar, e eu não era favorável a isso. Eu entendia que precisava dedicar-se para oferecer a Deus tanto o canto congregacional, como também a quantidade de instrumentistas e a qualidade dos instrumentistas. E eu disse isso abertamente na minha posse, de que eu sonhava. E naquela época, a guitarra que se tocava nos cultos da igreja, ela foi com um guitarrista. Nós tínhamos dois microfones velhos, um da igreja e outro que pertencia a um irmão muito querido, que é um fundador da igreja e que está servindo a Deus, no reino de Deus aqui na cidade ainda. Louvado seja Deus por isso. E ele doou esse microfone para a igreja, porque era dele, era pessoal, e nós não tínhamos instrumento. Nosso primeiro instrumento foi uma guitarra Yamaha, que eu fui a Oliveira e pedi emprestado, e depois a igreja comprou da igreja de Oliveira. E eu falei desse meu sonho, falei que queria ver instrumentos como violino, outros instrumentos sendo tocados, flauta, clássicos, e também que nós deveríamos evangelizar fora do templo. Eram os meus dois principais sonhos. Resultou que hoje nós temos muitos instrumentistas habilidosos, uma igreja que canta. Os nossos instrumentos não são o principal som do nosso louvor. As pessoas que vêm de fora, pastores aqui da cidade, da região, têm me dito que o que se destaca aqui não são só os instrumentos. Nosso Ministério do Louvor é extraordinário, é uma coisa que me agrada, que enche o meu coração, é uma resposta de Deus para os meus anseios e as minhas orações. Mas o canto da igreja, o tanto que a igreja canta, que põe o coração no louvor, é mencionado aqui na região como sendo um modelo, um exemplo. A igreja, então, resultou no cumprimento. Eu já estou com 61 anos, né? 45 de ministério, 31 anos de ministério pastoral, 21 aqui, e resultou em Deus me conceder alcançar os meus sonhos. Uma igreja hoje forte no louvor e que não partiu para um louvor que acompanha
as tendências de som, de ritmo, Mercado, ainda né? é um som festivo, um som evangélico na acepção da palavra, um som de crente em Jesus Cristo, mas com técnica, com capacidade. Hoje nós temos uma orquestra, um coral, e existimos fora do templo evangelizando, através dos jeques, temos planos, temos visão, temos missão. Então, o louvor foi algo que Deus deu junto com os outros propósitos principais, as colunas daquilo que eu sonhava e propus à igreja Betel. A igreja abraçou a ideia, a igreja comprou os meus sonhos. O Senhor Deus abençoou e dentro de toda a nossa simplicidade tem nos concedido o melhor tempo de louvor que eu conheço da história da igreja até hoje. Irmãos, muitos que não conheciam dessas histórias estão tendo a oportunidade de conhecer, né?